Olá, bom dia. Como estão vocês? Tudo bem com vocês? Estão se cuidando? Estão estudando? Estão revendo os vídeos? Estão em casa? Estão se cuidando? Usando álcool gel, usando máscara, se protegendo a sua família? Ok, estudem, leiam, peguem os livros de vocês, pessoal, porque é exatamente isso que nós temos agora, certo? Não temos muito o que reclamar, agora é fazer. Então é a nossa terceira etapa da nossa videoaula, turma do 4º ano. Seja bem-vindo com o professor João Nilson, com a disciplina agora de ciência. Sejam todos bem-vindos e vamos lá para mais um conteúdo. Como eu falei para vocês, a aula 3 sobre o que? Os biomas brasileiros, parte 1. Vamos aqui, foi dividido os biomas, que são muitos. No capítulo 3, nas páginas 34 a página 43, confere aí. Mata Atlântica, mangues, mata de araucária, floresta amazônica. Então vamos ver os biomas brasileiros. Mas temos que saber o que é um bioma primeiro. Bioma. Um bioma é formado por um conjunto de ecossistemas e se caracteriza principalmente pela vegetação e pelo clima que predomina nesses ambientes. Exemplo, a nossa caatinga. Então, o que é um bioma? O que é um ecossistema? Então, lembrar da outra aula? Ecossistema é um local onde existe vidas. Pode ser animais, seres humanos, micro-organismos, insetos. E também existem os seres que não têm vida. No caso, a luz, o sol, okay? O vento, a chuva. Então, esse local pode ser uma floresta, pode ser um lago. Isso é o quê? É um ecossistema. Então, todos esses fatores com esse clima é o que caracteriza, nós chamamos de bioma. Então, cada região tem suas características peculiares. Então, essas características fazem com que foi se classificando esses biomas, que a gente vai ver de um por um. Primeiro, a Mata Atlântica brasileira é uma floresta tropical, porque ela está, pessoal, entre os trópicos de Câncer e os trópicos de Capricórnio. Lá na aula de geografia, no globo terrestre, nós temos aqui que o Brasil, ele fica entre trópicos. Olha só, ele fica entre os trópicos, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Então, por isso que é um país tropical, porque está entre trópicos. Você pode pegar um globo, um mapa e você observar, por isso essa denominação. Certo? Então não adianta você ficar decorar e não saber o porquê das coisas. Então, isso é chamado de floresta tropical porque fica aqui entre trópicos. Trópico de Câncer e trópico de Capricórnio. Ela ocupava uma grande área do litoral brasileiro, que é banhado pelo Oceano Atlântico. Por isso, o clima varia com a região do país, mas em geral é quente e com muitas chuvas o ano todo. Então, tá aqui, ó, Oceano Atlântico, por isso floresta ou Mata Atlântica, Oceano Atlântico. Então, porque, ela ficava próxima ao Oceano Atlântico, então por isso essa denominação, entenderam? Algumas árvores são bem altas, com copas próximas uma das outras. Em algumas regiões do litoral, a Mata Atlântica recobre montanha. Então, são o quê? São características de quê? Dessa mata, desse bioma. Os seres vivos de lá da Mata Atlântica têm grande variedade de espécies de mamíferos. Aves e anfíbios vivem nesse bioma. Alguns exemplos são, por exemplo, o monocarvoeiro, a jaguatirica, o papagaio de cara roxa e a perereca verde. Então, que são o quê? São as variedades encontradas lá. Ó. Então, tá aqui a variedade de espécies que você pode conferir no livro de você também. Coloquei uma imagem aqui só para dar uma pincelada, viu? Ó, o monocarvoeiro aqui, jaguatirica, que nós chamamos aqui, classificamos só como onça. Papagaio de cara roxa e a perereca verde. Então fazem parte dos animais, da Mata Atlântica. Nas florestas existem diversas espécies de árvores de tamanhos variados, como jequitibás, embaús e muitos tipos de palmeiras. Há também
uma grande variedade de cipós e plantas epífitas. O que é epífita? É a planta que vive sobre a outra. Sobre os troncos e os galhos das árvores. É possível observar camadas ou estratos nas formações de florestas da Mata Atlântica. Então, não esqueça que são plantas epífitas, são plantas que vivem umas sobre as outras. Então, tá aqui ó, algumas plantas nativas da Mata Atlântica. Tá vendo aqui ó, a variedade, como falou em Palmeiras, a variedade que lá existe, ok? O próximo bioma é o manguezal, né? Manguezal, não tem nada a ver com manga não, viu? Manguezal é uma região alagada que fica próximo ao encontro, né? Ao encontro de rios com os oceanos, mares. Então, quando isso acontece, né? Muitos animais ficam retidos nessas áreas. Vamos ver. Um ecossistema que ocorre em regiões costeiras, isto é, no litoral. Ele é formado por vegetação e animais típicos das áreas onde a água doce que vem dos rios se encontra com a água salgada do mar. Então, como eu falei para vocês, né? Então, o que acontece? Nessas áreas, o solo é lamentoso e com bastante matéria orgânica em decomposição. Ó. Como é a raiz dessas árvores, gente? Ó, elas ficam expostas, elas ficam muito expostas. Então, nessa região aqui, existe uma grande variedade de micro-organismos, de insetos e também, principalmente, o caranguejo, né? A vegetação do mangue é formada por arbustos e árvores de pequeno porte, adaptado para sobreviver nesse solo rico em sal e que, por ser lodoso, tem pouco gás oxigênio disponível. Então, numa área, gente, pessoal, onde tem pouco gás oxigênio, o que predomina lá são animais anaeróbios, ou seja, animais que não respiram oxigênio, não precisam de oxigênio. Entre os animais que vivem no manguezal existem aves, caranguejos, peixes, mariscos, camarões e muitos seres microscópicos, vistos através de microscópio. Vários deles encontram no manguezal alimento abundante e ambiente adequado para a reprodução. Por isso, a destruição desse ecossistema ameaça a sobrevivência de uma grande variedade de espécies. Então, pessoal, a culinária em alguns locais que você vai nas praias, existe o caranguejo, né, que é típico desses mangues. Então, o caranguejo, quem já foi na praia, serve muito esse prato típico, né, que é o caranguejo encontrado nesses mangues, certo? Então, tá aqui uma grande variedade de animais encontrados lá. E o caranguejo, né, que as pessoas, muitas famílias sobrevivem da extração desses caranguejos, desses mangues. A ameaça da Mata Atlântica. Há pouco mais de 500 anos, a Mata Atlântica ocupava uma faixa que se estendia pela costa litorânea do Brasil, desde o estado do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. A região era habitada por povos indígenas que viviam na pesca e da caça. Ó, pessoal, então, o Brasil é uma região que foi bastante explorada por estrangeiros, certo? Então, a nossa Mata Atlântica ela foi ameaçada, como a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica. Por quê? Porque são extraídas madeiras e animais dessas regiões. Ó, se você observar aqui, ó, vem desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, essa região aqui, ó, que antes era fechada, né? Antes era fechada. Tem até filmes que retratam isso, né? Filmes brasileiros que retratam isso. As pessoas vindo de fora fazem a extração dessa madeira e desses animais. Olha só, hoje está só 13% dessa vegetação aqui no Brasil. De pequenos roçados de coleta na floresta, em 1500 os portugueses iniciaram a ocupação europeia do Brasil. A cobertura vegetal de então foi sendo derrubada e aos poucos deu lugar a cidades, paisagens e plantações. Então, por que isso, pessoal? Porque a agricultura, eles trouxeram para cá, por exemplo, o plantio da cana-de-açúcar, naquela época açúcar valia ouro, depois veio o café, veio a criação de gado. E só uma observação para vocês, pessoal,
que o nosso Piauí aqui, ele foi povoado do interior para o litoral. Não foi diferente dessas regiões, que foi do litoral para o interior do Brasil. Por conta de quê? Por conta da criação de gado. Então, tudo isso levou o quê? Uma destruição da nossa origem, da nossa mata, dos nossos biomas que nós temos devido a essa exploração. Então, para cada região, foi uma maneira diferente. Uma, como tinha clima, por exemplo, na região sul e sudeste, tinha clima favorável à plantação, havia a necessidade de desmatar, né? Sem nenhum controle. Então, isso prejudicou nossa fauna e nossa flora. E a nossa riqueza foi embora. Tanto na fauna, flora, quanto também mineral. Hoje, restam poucas áreas cobertas pela Mata Atlântica. O desmatamento destrói os ecossistemas e pode provocar extinção de seres vivos que existem apenas na Mata Atlântica, como o mico-leão dourado, por exemplo. Existem leis e instituições governamentais e também não governamentais, né, chamado filantrópico, que também ajudam nesse combate a essas extrações, a essa exploração da fauna e da flora. Só que ainda existe a fiscalização é muito pequena em relação a isso. E está se indo. Cada ano que passa, está se destruindo cada vez mais. E não governamentais procuram proteger esse bioma. Proteger o que restou da Mata Atlântica é importante também para evitar o desmatamento do solo das montanhas e a distribuição de nascentes e córregos. Muitas cidades são abastecidas por rios que passam por esse bioma. Gente, quando se fala de nascente é porque quando se destrói a mata ciliar, a mata de origem, se destrói também as nascentes dos rios. Então, com isso, esses rios secam. Então, é uma calamidade. A lei é preservar, mas o ser humano, né, o ser humano usa a sua inteligência tanto para construir quanto também para destruir, certo? Mata de araucária, o próximo bioma. Outro ecossistema presente no bioma Mata Atlântica e Mata de Araucária. Nele ocorre um tipo característico de árvore araucária, também chamada de pinheiro do Paraná. Essa vegetação é encontrada na região sul do Brasil, que corresponde aos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, essa mata, né, gente, essa mata fica mais para o sul do Brasil. Então, se você observar, a classificação é bem, né, de acordo com a vegetação, o clima, e por isso foi dando esses nomes, classificando por esse nome para melhor estudo, né? Nessa área, as estações do ano são bem definidas e durante o inverno a temperatura costuma ficar mais baixa do que em outras regiões do país. Além das araucárias, nesse ecossistema crescem samambaias, sus e plantas rasteiras, o pinhão, que é a semente da araucária e é consumido por seres humanos, aves e outros animais. Olha aí, né? Olha aí o pinhão que alguns seres humanos consomem, principalmente na região sul e sudeste, e aqui, né, a árvore dela, né? Atualmente resta pouco da mata de araucária. Ela foi bastante devastada para a obtenção de madeira usada na fabricação de móveis e na indústria de papel. Com isso, parte da área desmatada foi transformada em pasto ou plantações. Olha só o que o ser humano faz, né? A próxima agora é a floresta amazônica, nosso bioma. É a maior floresta tropical do mundo. Além do Brasil, ela se estende também por outros países. O clima é quente e úmido. Esse bioma é cortado por muitos rios. O principal deles é o rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, no Peru, e deságua no Oceano Atlântico. O clima é o ano todo com muitas chuvas, especialmente durante o chamado inverno amazônico, entre dezembro e maio. A floresta amazônica é um dos locais do mundo onde existe maior diversidade de seres vivos.
Então, pessoal, a floresta amazônica ela é muito disputada e ela é muito visada, porque ela tem uma variedade de espécies, tanto de animais quanto de vegetais, e é nessa classificação que os pesquisadores descobrem, por exemplo, novos medicamentos através de quê? Dessas novas espécies de planta lá descobertas. Eles fazem uma catalogação fazem uma pesquisa para catalogar, descobrir e qual é, por exemplo, a essência, né, desses novos vegetais. Então, é preservar. Não tem outro, é preservar. A vegetação é bastante variada. Há árvores de diferentes tamanhos, bem como plantas epífitas e aquáticas. Apesar de sustentar uma grande quantidade de plantas, até mesmo árvores bastante altas, o solo da floresta tem poucos nutrientes. Os sais minerais de que as plantas precisam para se desenvolver vêm de ação de fungos e das bactérias que decompõem folhas e galhos caídos, animais mortos e restos de outros seres vivos. Então, é o seguinte, como ela é fechada, né, era fechada, e onde existe ainda ela é fechada, então o que acontece? Quando isso, suas matas, por exemplo, as suas folhas, seus frutos, animais mortos caem, fungos e bactérias faz essa decomposição, tornando assim o solo mais rico para alimentar as plantas através da raiz. Lembra que eu expliquei já sobre isso? A floresta amazônica é habitada por uma enorme diversidade de animais. Há espécies terrestres, como as aves e macacos, e aquáticas, como os botos e diversos peixes. Nesse bioma também vive um grande número de espécies de borboletas, besouros, formigas, aranhas e outros invertebrados. Então você observa aí por que a floresta amazônica ela é bastante visada, por conta da diversidade, da biodiversidade lá encontrada de seres vivos, tanto de animais como de vegetais. Tá aí, ó, o besouro, né, de 20 centímetros, sagui-leãozinho, a árpia e piracuru. Então são alguns dos animais lá presentes. A ameaça à floresta amazônica, o desmatamento para o crescimento das cidades, para a mineração, exploração de madeira é preocupante, sempre foi, pois causa a extinção de animais e espécies de plantas nativas. Então, como nosso laboratório de pesquisa, né, a céu aberto, ele é visado não só por empresas brasileiras, mas principalmente por empresas multinacionais, né, que vêm de fora para pesquisar e explorar, né, a nossa floresta amazônica. Uma que faz parte também de lá, da Amazônia, que é a mata de Igapó. Na floresta amazônica, assim como na mata atlântica, são identificados ambientes com características, né, diferentes entre si. As áreas baixas, próximas aos rios, ficam alagadas o tempo todo. A vegetação desses locais é chamada de igapó. E lá as plantas sobrevivem mesmo com parte do caule submerso. É o caso de certas árvores, como o taxizeiro e o arapati. Então, essas plantas, essa região lá de Igapó é uma região diferenciada da floresta amazônica, porque por fato de ser bastante alagada, tipo o mangue lá na Mata Atlântica. Mata de terra firme. A mata de terra firme ocupa a maior parte da floresta amazônica e existe nas áreas mais altas, que são alagadas. Nesses locais existem epífitas, cipós e árvores grandes. Lembra o que são epífitas? Epífitas são plantas que vivem sobre a outra. Então, como as castanheiras do Pará e a sumaúma, as copas das árvores ficam bem próximas umas das outras, de modo que o interior da mata fica um pouco mais escuro do que as árvores abertas, né? Então, essas árvores ficam bem próximas às outras, tornando uma região um pouco escura, né? Mata de várzea, formada por árvores como a seringueira e o pau-mulato, né? Tá lá o pau-mulato e tá aqui a seringueira pela extração. Durante muito tempo foi explorado também, pessoal, e ainda é, hoje que tem mais um controle, né? A extração para fazer a borracha. Então, pessoal, por hoje é só. Bons estudos, boa aula, muito obrigado. Fica todos bem, se cuidando. Tenham um bom dia, um grande abraço e até o próximo vídeo.